A paz de Cristo esteja com você neste momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus permitiu que esta oração chegasse às suas mãos justamente agora, nesta hora em que você mais precisa de socorro e proteção. Talvez você esteja enfrentando situações que não consegue explicar, sentindo o peso de forças invisíveis que tentam destruir sua paz, sua família, seu trabalho. Talvez alguém tenha feito trabalhos espirituais contra você, despachos em encruzilhadas, amarrações para travar sua vida. Mas eu tenho uma certeza absoluta para entregar ao seu coração hoje. Nenhuma força das trevas resiste ao poder de Deus quando invocamos com fé a proteção de São Miguel Arcanjo e São Bento. Seja muito bem-vinda, minha família muito amada, cheia de luz, ao Católico Oficial, o canal que as orações mais poderosas de São Bento e São Miguel Arcanjo. Você que encontrou esse canal agora, sinta-se uma pessoa acolhida de coração. E você que já faz parte da nossa família, sejam todos acolhidos de todo o meu coração ao nosso cantinho de oração diária. A palavra de Deus nos garante em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde esta certeza no coração. Nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, nenhum vodu ou despacho tem poder sobre aquele que está coberto pelo sangue de Jesus Cristo e protegido pela intercessão dos santos guerreiros de Deus. Hoje você vai renunciar de uma vez por todas a todo ocultismo, satanismo, horóscopo, consulta a mortos, simpatias, banhos de ervas com intenções espirituais duvidosas, queima de pólvora em casa e qualquer prática que abre portas para o inimigo. Você vai declarar com toda a autoridade que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida. Antes de começarmos esta poderosa jornada de libertação, quero que você faça algo muito importante. Escreva aqui nos comentários: por quem você está pedindo oração hoje? Qual é o nome da pessoa que você ama e que precisa dessa proteção urgente? Pode ser você mesmo, pode ser seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais. Escreva o nome e entregue nas mãos de Deus através desta oração. E se você ainda não faz parte desta corrente de fé que se forma aqui todos os dias, eu te convido a se juntar a nós para que possamos manter essa muralha de oração levantada, protegendo uns aos outros através da intercessão poderosa dos santos de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me cubro agora com o teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Que este sangue puríssimo seja muralha intransponível contra toda bruxaria e feitiçaria que tenha sido enviada contra mim e contra minha família. Que o sangue do Cordeiro aniquile agora toda maldição que foi pronunciada, toda praga que foi rogada, toda palavra de morte que foi lançada contra minha vida. Eu rejeito, renuncio e expulso em nome de Jesus Cristo todo o trabalho espiritual maligno que tenha sido feito em encruzilhadas, cemitérios ou lugares de trevas com intenção de me destruir. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu destruo agora todo vodu e despacho feito contra mim. Que seja dissolvido todo objeto enfeitiçado que tenha sido colocado próximo à minha casa, ao meu trabalho, aos meus caminhos. Que o fogo do Espírito Santo consuma agora toda oferenda maligna, toda macumba, todo ebó que tenha meu nome, minha foto, meus pertences ou qualquer objeto que me represente. Eu quebro em nome de Jesus toda a amarração espiritual, todo encantamento, toda manipulação oculta que tente controlar minha mente, meus sentimentos, minhas decisões. Que seja rompida agora toda ligação com espíritos opressores, toda cadeia invisível que me prende a situações de sofrimento. Senhor Jesus, eu renuncio solenemente a toda prática de ocultismo que eu possa ter cometido no passado. Renuncio à consulta de horóscopos, à crença em signos do zodíaco, à busca pelo poder dos astros, à tentativa de adivinhar o futuro, à consulta a cartomantes, búzios, tarô e qualquer forma de adivinhação. Renuncio à queima de pólvora em casa, aos banhos de pipoca, aos banhos de ervas com intenções espirituais contrárias à fé católica, a toda simpatia e ritual que não glorifica o nome de Jesus. Renuncio a Satanás e a todas as suas obras, a todas as suas seduções, a todas as suas promessas vazias. Escolho hoje viver exclusivamente para Deus, sem misturar minha fé com práticas que abrem portas para o inimigo.
Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, defende-nos neste combate contra as potestades e os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vem em nosso socorro, tu que foste criado por Deus para esmagar a cabeça de Satanás. Que tua espada de fogo destrua agora toda a força demoníaca que opera através de feitiçarias e trabalhos espirituais malignos contra nós. São Bento, patriarca dos monges, terror dos demônios, tu que fizeste o sinal da cruz e afugentaste o cálice envenenado, abençoa-nos com tua santa medalha e livra-nos de toda cilada do inimigo. Que seja repelido agora todo encosto espiritual que me perturba. Que seja afastada toda a sombra que ronda minha casa durante a noite. Que seja banida toda influência maligna que invade meus pensamentos e provoca pesadelos, insônias, medos inexplicáveis. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo espírito imundo que tenta me oprimir, que sussurra mentiras em minha mente, que provoca angústias e pensamentos de morte. Que o sangue de Cristo purifique agora minha mente, meu coração, minha alma, todo o meu ser. Senhor, eu rompo agora toda ligação com pessoas que praticam feitiçaria contra mim. Que seja quebrada toda a ponte espiritual que o inimigo construiu entre mim e aqueles que me desejam o mal. Que seja desfeita toda a teia invisível, tecida por bruxos e feiticeiros que operam nas trevas para me destruir. Eu declaro que nenhum dardo, inflamado do maligno, me atingirá, porque estou protegido pelo escudo da fé e coberto pela armadura de Deus. Que todo feitiço retorne à sua origem sem causar mal a ninguém, mas que seja desfeito pelo poder do Altíssimo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu dissolvo agora toda inveja direcionada contra mim. Que seja aniquilado todo o olho gordo, todo o mal olhado que me acompanha trazendo azar, doenças, acidentes, perdas financeiras. Que seja destruído todo o ciúme doentio que pessoas alimentam. Contra minha felicidade, minha família, meu progresso, eu rejeito toda energia negativa enviada através de palavras maldosas, de pensamentos ruins, de desejos de mal. Que a luz de Cristo dissipe agora todas as trevas que tentam me envolver. Que seja derrubada agora toda muralha espiritual que impede minhas bênçãos. Que seja removido todo bloqueio oculto que fecha as portas do meu trabalho, que afasta oportunidades, que provoca fracassos inexplicáveis. Eu declaro em nome de Jesus que toda armadilha preparada pelo inimigo está desarmada. Toda emboscada está exposta à luz. Toda cilada foi revelada e perdeu seu poder. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Afasta-te de mim, de minha família, de minha casa, de tudo que me pertence. Você não tem direito algum sobre minha vida porque eu pertenço a Jesus Cristo. E ele pagou o preço completo por mim na cruz. Glorioso São Miguel Arcanjo, comandante dos exércitos celestiais, tu que és o terror dos demônios e o defensor da Igreja de Cristo, eu me prostro diante de ti com coração humilde e contrito. Eu, pecador necessitado da misericórdia divina, venho buscar teu socorro nesta batalha terrível contra as forças do mal que querem me destruir. Tu que venceste Lúcifer e o lançaste no abismo, tu que proclamaste quem é como Deus, diante da soberba satânica, vem agora em meu auxílio e desfaz toda a obra de bruxaria e feitiçaria que foi armada contra mim. São Miguel, com tua espada flamejante, corta agora toda a corrente espiritual que me prende a situações de miséria, doença e desespero. Desfaz todo o trabalho espiritual feito em meu nome em lugares de trevas. Destrói todo boneco, toda foto, todo objeto que tenha sido usado em rituais malignos para me prejudicar. Que o fogo do céu consuma agora toda a oferenda feita com meu sangue, meu cabelo, minhas roupas, minha escrita. Que seja anulado todo o pacto que outras pessoas fizeram em meu nome com entidades das trevas. Eu não autorizo, não permito, não aceito nenhuma aliança espiritual que não seja com o Deus verdadeiro. Santo Patriarca Bento, tu que fizeste o sinal da cruz e quebraste o poder do veneno. Tu que expulsaste demônios com tua simples presença. Tu cuja medalha sagrada é terror para Satanás, abençoa-me agora com tua poderosa intercessão. Que a cruz santa que tu carregas seja minha proteção contra todo malefício. Que as letras sagradas da tua medalha, CSPB, NDSMD, sejam um escudo intransponível contra feitiçarias.
A Santa Cruz seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Que as palavras V, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, V, B afugentem todo o mal. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Bento, livra-me de toda cilada preparada pelo inimigo. Protege-me contra bruxarias feitas através de comidas e bebidas enfeitiçadas. Guarda-me de objetos amaldiçoados que foram colocados propositalmente em meu caminho. Defende-me de palavras de maldição pronunciadas por pessoas invejosas e rancorosas. Que tua cruz sagrada seja barreira contra toda influência maligna que tenta penetrar em minha vida. Vós, santos guerreiros de Deus, intercedei por mim contra todo ocultismo e satanismo. Afastai de mim a sedução da magia, das práticas orientais contrárias à fé católica, dos rituais pagãos disfarçados de terapias espirituais. Livrai-me da tentação de buscar respostas em horóscopos, em leitura de mãos, em jogos de cartas divinatórias, em consultas a médiuns e videntes. Que eu encontre todas as minhas respostas em Jesus Cristo, na oração, na leitura da Sagrada Escritura, nos sacramentos da Igreja. Guardai minha mente contra doutrinas falsas que misturam verdade e mentira para me afastar do caminho, da salvação. Protegei minha família inteira desta guerra espiritual. Que meu cônjuge seja cercado por anjos de luz. Que meus filhos caminhem sempre sob o manto de Maria Santíssima. Que meus pais sejam fortalecidos na fé e livres de toda a opressão. Que meus irmãos sejam preservados de todo o laço do inimigo. Que minha casa seja um santuário onde o mal não consegue entrar. Que meus bens sejam abençoados e multiplicados. Que meus caminhos sejam desimpedidos e prósperos. Que pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo e São Bento seja derrotado agora todo o mal que me atrasa. Que seja quebrado todo o bloqueio espiritual que impede meu progresso profissional. Senhor, quantas vezes eu fui rejeitado em entrevistas de emprego sem motivo aparente. Quantas oportunidades se fecharam misteriosamente na última hora. Quantos negócios foram frustrados por interferências inexplicáveis. Hoje eu reconheço que há forças espirituais operando contra meu sucesso, mas eu declaro em nome de Jesus, nenhuma bruxaria conseguirá me manter na miséria. Nenhuma feitiçaria conseguirá me impedir de prosperar. Que se desfaça agora toda a amarração que provoca doenças em meu corpo. Há males físicos que os médicos não conseguem diagnosticar. Há dores que nenhum remédio alivia. Há enfermidades que aparecem e desaparecem sem explicação. E eu sei que por trás disso existe ataque espiritual. Mas o poder de Deus é maior. Que seja expulso agora todo espírito de enfermidade que foi enviado contra mim, através de trabalhos malignos. Que meu corpo seja restaurado, minha saúde seja recuperada, minha força seja renovada. Que seja rompida toda feitiçaria que provoca brigas e separações em minha família. Senhor, tu criaste o casamento e a família, e o inimigo quer destruir o que tu estabeleceste. Quantas discussões surgem do nada. Quanto desentendimento inexplicável. Quanta falta de diálogo e compreensão onde deveria haver amor. Hoje eu quebro em nome de Jesus toda influência maligna que semeia discórdia em meu lar. Que a paz de Cristo reine em minha casa. Que o amor verdadeiro seja restaurado entre nós. Protegei, santos guerreiros, meus bens materiais contra perdas e roubos espirituais. Que meu carro esteja sempre sob vigilância dos anjos. Que minha casa seja guardada dia e noite. Que minhas ferramentas de trabalho sejam preservadas. Que meu dinheiro seja multiplicado e não escoe misteriosamente. Protegei meus caminhos contra acidentes provocados por ataques espirituais. Guardai-me no trânsito, nas viagens, em todo lugar onde eu pisar. Que nenhum mal me alcance porque estou coberto pelo manto de Maria e defendido pelos santos de Deus. São Miguel Arcanjo, defende-nos contra todos os inimigos invisíveis que nos cercam. Que tua espada de fogo atravesse agora as legiões demoníacas que foram enviadas para nos atormentar. Que seja expulso todo demônio de enfermidade que ataca nosso corpo. Que seja banido todo espírito de pobreza que fecha nossas portas financeiras. Que seja lançado no abismo todo espírito de discórdia que destrói nossos relacionamentos. Que seja amarrado todo espírito de vícios que escraviza nossos filhos. Que seja silenciado todo espírito de blasfêmia que ataca nossa fé. Pai Celestial,
protege-nos contra os ataques noturnos dos espíritos malignos. Quantas noites eu acordo sobressaltado com pesadelos terríveis. Quantas vezes sinto presenças malignas em meu quarto. Quantas madrugadas são tomadas por angústias e medos inexplicáveis. Senhor, eu clamo o teu precioso sangue sobre meu sono. Que anjos guardiões vigiem enquanto eu durmo. Que minha mente seja preservada de imagens perturbadoras. Que meu descanso seja restaurador e não fonte de tormento. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, protegei-nos contra as potestades das trevas, contra os principados malignos, contra as forças espirituais da maldade que habitam os lugares celestiais. Revestimo-nos agora da armadura de Deus, a verdade como cinturão, a justiça como couraça, o evangelho da paz como calçado, a fé como escudo, a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada do Espírito. Com esta armadura completa, resistimos firmes contra todas as ciladas do diabo. São Bento, que tua cruz sagrada seja nossa fortaleza. Quando o inimigo lança dardos de tentação, que a cruz seja nosso escudo. Quando Satanás sussurra mentiras, que a cruz seja nossa verdade. Quando as trevas tentam nos envolver, que a cruz seja nossa luz. Que todo espírito imundo fuja aterrorizado diante do sinal da Santa Cruz. Que toda legião demoníaca seja desbaratada pelo poder do madeiro onde Cristo venceu a morte. Anulai agora toda praga e maldição que foi rogada contra nós. Que sejam desfeitas as palavras de morte pronunciadas por feiticeiros. Que sejam quebrados os rituais feitos em nosso nome em encruzilhadas e cemitérios. Que sejam consumidos pelo fogo divino todos os despachos preparados com intenção de nos destruir. Que o poder de Deus seja infinitamente maior que todo o poder das trevas. Senhor Jesus, tu que ensinaste a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, nós te pedimos proteção contra as pessoas que nos desejam o mal. Não queremos vingança, mas queremos justiça divina. Não queremos retribuir o mal com mal, mas queremos que tu nos defendas. Protege-nos contra pessoas invejosas que não suportam nos ver felizes. Guarda-nos de pessoas traiçoeiras que sorriem em nosso rosto, mas trabalham contra nós pelas costas. Livra-nos de falsos amigos que fingem lealdade, mas conspiram nossa ruína. Que a luz de Cristo exponha agora toda a hipocrisia. Que sejam reveladas as verdadeiras intenções de quem se aproxima de nós. Que tenhamos discernimento para identificar lobos em pele de cordeiro. Que o Espírito Santo nos alerte quando estivermos diante de pessoas manipuladoras e controladoras. Que não sejamos enganados por aparências, mas que vejamos o coração verdadeiro das pessoas através dos olhos de Deus. Neutralizai, Senhor, todas as intenções malignas dirigidas contra nós. Que os planos mal se voltem contra aqueles que os arquitetaram, não para destruí-los, mas para que reconheçam seu erro e se convertam. Que toda calúnia pronunciada contra nosso nome seja desmascarada pela verdade. Que toda difamação seja confundida pelos fatos. Que toda mentira inventada para nos prejudicar seja exposta à luz e perca completamente sua força. Que o nome de Jesus seja muralha intransponível ao redor de nossa reputação. Que a cruz de Cristo seja barreira contra toda fofoca maldosa. Que nenhuma língua ferina consiga destruir aquilo que Deus edificou em nossa vida. Que toda palavra de maldição pronunciada contra nós retorne vazia, sem poder, sem efeito, completamente anulada pelo poder do Altíssimo. Senhor, ensina-nos a perdoar aqueles que nos fazem mal, mas também nos defende da maldade deles. Que possamos orar por sua conversão, sem sermos ingênuos diante de suas armadilhas. Que tenhamos sabedoria para manter distância de pessoas tóxicas, sem alimentar ódio em nosso coração. Que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, conforme tu nos ensinaste. Pai de bondade, destrói agora toda a inveja que foi enviada contra mim como flecha espiritual. Quantas pessoas olham para minha vida com ressentimento em vez de alegria? Quantos não suportam ver minha conquista e secretamente desejam minha queda? Senhor, tu conheces cada pensamento negativo que foi dirigido contra mim. Tu vês cada olhar de ciúme, cada comentário maldoso, cada desejo ruim. Eu te peço que desfaças completamente o poder dessas energias destrutivas sobre minha vida. Dissipa, Senhor,
todas as sombras que foram lançadas sobre meus relacionamentos. Que seja quebrado todo encantamento sentimental que manipula emoções e provoca paixões doentias. Que seja desfeita toda a amarração afetiva que prende pessoas em relacionamentos destrutivos. Que seja rompida toda influência maligna que afasta o verdadeiro amor e atrai relacionamentos baseados em obsessão e controle. Restaura, Senhor, a liberdade dos sentimentos. Que as pessoas amem com liberdade, não por manipulação espiritual. Liberta-nos do ciúme doentio que corrói relacionamentos. Senhor, quantos casamentos são destruídos por ciúmes excessivos e infundados? Quanto sofrimento é causado por suspeitas sem base, por desconfiança constante, por possessividade sufocante? Reconhecemos que por trás disso muitas vezes há opressão espiritual. Quebra estas correntes, Senhor. Que haja confiança genuína entre os casais. Que o amor verdadeiro expulse o medo. Protege-nos contra fofocas e calúnias que destroem reputações. Senhor, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, como diz tua palavra. Quantas vidas foram arruinadas por mentiras espalhadas? Quantas famílias foram desfeitas por boatos maldosos? Coloca, Senhor, uma guarda em nossa boca, que não sejamos instrumentos de destruição através de palavras, e defende-nos também das línguas alheias que falam mal de nós. Afasta de nós pessoas que se aproximam apenas para nos vigiar e relatar nossas vidas para outros. Livra-nos de vizinhos intrometidos que tudo observam para tudo criticar. Guarda-nos de colegas de trabalho que fingem amizade, mas cultivam inveja. Que o Senhor coloque as pessoas certas em nosso caminho e afaste aqueles que só querem nos prejudicar. Senhor Jesus, nós clamamos com urgência pela proteção de nossa juventude. Quantos jovens estão sendo seduzidos pelas trevas neste tempo em que vivemos? Quantos adolescentes estão se afastando de Ti e se entregando a práticas perigosas sem compreender as consequências espirituais? Pai Celestial, destrói agora toda influência maligna que ataca nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, todos os jovens que amamos. Aniquila, Senhor, o poder destrutivo das drogas sobre a juventude. Que seja quebrado todo vício que escraviza. Que seja rompida toda dependência química que destrói vidas promissoras. Que sejam afastados de nossos jovens os traficantes, os usuários que os influenciam, todos aqueles que lucram com a destruição da juventude. Que nossos filhos encontrem em Ti a verdadeira alegria, a paz genuína, o prazer santo que nenhuma substância artificial pode oferecer. Dissipa as sombras que envolvem nossos jovens através das redes sociais e da internet. Senhor, quantos modismos perigosos se espalham entre a juventude? Quanto conteúdo destrutivo é consumido diariamente? Quantas doutrinas falsas são disfarçadas de liberdade e progresso? Que o Espírito Santo conceda discernimento aos nossos jovens. Que eles não sejam enganados por filosofias vazias que negam tua existência. Que eles reconheçam a verdade em meio a tantas mentiras. Liberta nossos jovens do mal que se esconde atrás de músicas, filmes e jogos que glorificam a violência, o ocultismo, a imoralidade. Senhor, quantos adolescentes estão sendo doutrinados por conteúdos que apresentam o mal como algo fascinante? Abre os olhos da juventude para que vejam onde está o verdadeiro perigo. Que eles não sejam seduzidos pelas trevas disfarçadas de entretenimento. Afasta de nossos jovens as más companhias que os levam a caminhos de perdição. Senhor, como é doloroso ver um filho se afastar dos valores que lhe ensinamos por influência de amizades erradas. Protege nossos jovens de pessoas que os induzem ao erro. Aproxima deles amigos verdadeiros que os incentivem no caminho do bem. Que nossos filhos tenham coragem de dizer não quando forem pressionados a fazer o que é errado. Protege nossa juventude contra inveja, ciúme e competição, doentia que gera tanta angústia. Senhor, os jovens de hoje crescem sob pressão constante para serem perfeitos, para terem sucesso precoce, para se destacarem a qualquer custo. Liberta-os desta ansiedade, que encontrem paz em ser quem tu os criaste para ser. Que não se comparem destrutivamente com outros. Que celebrem suas próprias conquistas, sem invejar as conquistas alheias. Guarda nossos jovens de acidentes no trânsito. Senhor, quantos pais já choraram a perda de filhos em acidentes fatais?
Quantas vidas promissoras foram ceifadas precocemente? Coloca teus anjos como guardiões ao volante quando nossos jovens dirigem. Concede-lhes prudência e responsabilidade. Afasta deles a tentação da velocidade excessiva, da direção sob efeito de álcool, de qualquer imprudência que possa custar suas vidas. Senhor Jesus, converte nossos jovens ao teu amor. Que eles conheçam pessoalmente quem tu és, que experimentem tua presença real em suas vidas, que encontrem em ti o sentido, o propósito, a razão de existir, que a salvação eterna não seja apenas uma doutrina, mas uma experiência viva. Que a juventude desta geração seja conquistada para o reino de Deus e não para as trevas. Senhor da abundância, tu que alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, remove agora de nossa vida todo o bloqueio financeiro causado por ataques espirituais. Quantas vezes o dinheiro parece escorrer pelas mãos sem explicação? Quantas oportunidades de trabalho se fecham misteriosamente? Quantas portas financeiras permanecem trancadas apesar de todos os esforços? Reconhecemos, Senhor, que há forças espirituais operando para nos manter na escassez, mas declaramos que o teu poder é maior. Que se desfaçam agora todos os nós que amarram nossas finanças, que seja rompido todo o laço espiritual que impede a prosperidade de chegar até nós, que seja quebrada toda a barreira invisível que fecha as portas de emprego, que frustra os negócios, que afasta os clientes. Senhor, abre caminhos onde não há caminho, faz jorrar água no deserto de nossa situação financeira, que as oportunidades surjam de onde menos esperamos. Pai provedor, alivia agora o peso das dívidas que nos sufocam. Tu conheces cada conta atrasada, cada boleto vencido, cada cobrança que nos tira o sono. Senhor, concede-nos sabedoria para administrar o que temos e multiplica o pouco em muito, assim como fizeste com a viúva de Sarepta, cujo azeite e farinha não se acabaram. Que haja provisão constante em nossa casa, que nunca falte o pão de cada dia. Que possamos pagar nossos débitos e viver com dignidade. Direciona-nos, Senhor, para oportunidades de trabalho digno. Que as portas do emprego se abram para nós. Que sejamos chamados para entrevistas. Que causemos boa impressão aos empregadores. Que nossas habilidades sejam reconhecidas e valorizadas. Abençoa nossos negócios se somos empreendedores. Multiplica as vendas, atrai clientes, faz prosperar o trabalho de nossas mãos. Que contratos sejam assinados, que acordos sejam fechados, que a prosperidade justa chegue até nós. Protege-nos, Senhor, contra golpes financeiros e pessoas que querem nos enganar. Concede-nos discernimento para identificar propostas fraudulentas. Guarda-nos de investimentos duvidosos que prometem riqueza fácil. Livra-nos de cair em armadilhas financeiras. Que administremos com sabedoria aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, sem ganância, mas também sem desperdício. Que haja fluxo contínuo de bênçãos materiais em nossa vida, não para acumularmos egoisticamente, mas para termos o suficiente para nós e ainda podermos ajudar quem precisa. Que sejamos prósperos com propósito, que as portas continuem se abrindo, que a multiplicação seja constante, que a dignidade financeira seja restaurada em nosso lar. Senhor Deus, protege-nos contra golpes e estelionatos que roubam o dinheiro suado do trabalhador. Quantas pessoas já perderam suas economias para golpistas? Quantos foram enganados por promessas falsas de lucro fácil? Senhor, coloca teus anjos como sentinelas sobre nossas finanças. Que tenhamos sabedoria para identificar fraudes disfarçadas de oportunidades. Que o Espírito Santo nos alerte quando algo não está certo. Que não sejamos vítimas de ladrões que usam palavras bonitas para roubar o que é nosso. Concede-nos, Pai Celestial, abundância financeira para vivermos com dignidade. Que haja dinheiro suficiente para pagar todas as contas do mês. Que sobre para comprar alimentos de qualidade para nossa família. Que possamos arcar com despesas de saúde quando necessário. Que tenhamos condições de proporcionar educação decente para nossos filhos. Que não vivamos na angústia constante de não saber como chegaremos ao fim do mês. Senhor, concede-nos prosperidade, fartura e riqueza com propósito santo. Não pedimos luxo desnecessário nem ostentação vazia, mas pedimos recursos suficientes para realizarmos tua vontade em nossa vida. Que possamos ajudar quem precisa. Que possamos contribuir generosamente para a obra do reino.
Que tenhamos fartura não apenas para nós, mas para partilharmos com outros. Que a riqueza que vier às nossas mãos seja usada para glorificar Teu nome. Protege, Senhor, o fruto do nosso trabalho contra perdas e prejuízos inexplicáveis. Guarda nosso dinheiro de ser roubado, extraviado ou desperdiçado. Que nossos investimentos sejam sábios e protegidos. Que não caiamos em pirâmides financeiras. Que não sejamos enganados por falsas promessas. Que cada centavo seja administrado com inteligência e preservado por Tua providência. Abençoa nossos sonhos materiais que são justos e dignos. Senhor, Tu conheces o desejo de termos nossa casa própria, de termos um carro para facilitar nossa vida, de termos estabilidade financeira para envelhecermos com tranquilidade. Estes não são sonhos egoístas, mas aspirações legítimas de uma vida digna. Realiza estes sonhos no tempo certo. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Faz o impossível acontecer. Aumenta nossa fé na bênção que está por vir, como está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto pedirdes na oração, crede que o recebereis, e assim será. Senhor, nós cremos mesmo sem ainda termos visto. Confiamos em Tua provisão mesmo quando a conta bancária está vazia. Sabemos que Tu és fiel e que não abandonas Teus filhos. Que nossa fé seja recompensada com bênçãos abundantes. Senhor Jesus, Tu que curaste os enfermos, ressuscitaste os mortos e libertaste os oprimidos, nós Te pedimos intercessão pela cura completa e total de todos os que sofrem. Quantas pessoas estão neste momento lutando contra enfermidades que roubam sua qualidade de vida? Quantos corpos estão debilitados? Quantas forças estão esgotadas? Quanta dor está sendo suportada em silêncio? Senhor, estende Tua mão poderosa sobre cada enfermo e concede restauração. Intercede, Senhor, pelas enfermidades físicas que afligem tantos corpos. Que haja cura para aqueles que sofrem dores crônicas que os médicos não conseguem aliviar. Que seja restaurada a saúde daqueles que enfrentam tratamentos difíceis e longos. Que seja renovada a força daqueles que se sentem fracos e sem energia. Não prometemos milagres instantâneos, mas suplicamos Tua intercessão misericordiosa junto ao Pai. Que os tratamentos médicos sejam eficazes, que os remédios façam seu efeito, que a ciência e a fé trabalhem juntas pela restauração da saúde. Senhor, intercede também pelas enfermidades mentais que tanto sofrimento causam. Quantas pessoas lutam contra a depressão que rouba a alegria de viver? Quantos enfrentam a ansiedade que perturba a paz? Quanto sofrimento silencioso existe por trás de sorrisos forçados? Pai de misericórdia, concede paz àqueles que estão em tormento mental. Acalma as mentes agitadas. Traz serenidade aos corações aflitos, que encontrem o tratamento adequado e o apoio necessário. Cura também as feridas emocionais, Senhor. Quantas pessoas carregam mágoas profundas, traumas do passado, dores não superadas? Quantos foram feridos por rejeição, abandono, traição, abuso? Senhor, Tu és o médico das almas. Tu sabes curar o que nenhum remédio alcança. Toca nas memórias dolorosas e traz cura. Restaura a capacidade de confiar, de amar, de perdoar. Que as feridas emocionais sejam cicatrizadas por Teu amor. Substitui, Senhor, toda a ansiedade por confiança em Ti. Que aqueles que vivem preocupados com o amanhã aprendam a descansar em Tua providência. Que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes. Que haja tranquilidade mesmo em meio às tempestades da vida. Que possamos dormir em paz, acordar com esperança e viver cada dia confiando que Tu cuidas de nós. Concede restauração completa da saúde, física, mental, emocional e espiritual. Que todo o nosso ser seja renovado. Que tenhamos força para trabalhar, disposição para viver, equilíbrio para enfrentar desafios. Que nosso corpo funcione bem, nossa mente esteja clara, nosso coração esteja em paz, nossa alma esteja conectada a Ti. Que a saúde integral seja restaurada pela Tua graça. Senhor Jesus, intercede pela cura profunda da alma de todos nós. Há feridas que não aparecem no corpo, mas sangram na alma. Há dores que nenhum exame detecta, mas que nos consomem por dentro.
Há vazios que nenhum prazer material consegue preencher. Senhor, Tu és o único que pode curar a alma ferida. Tu és o único que pode preencher o vazio existencial. Tu és o único que pode dar sentido verdadeiro à vida. Intercede, Pai Celestial, pelas enfermidades espirituais que afastam tantas pessoas de Ti. Quantos vivem na frieza da fé, apenas cumprindo rituais sem experimentar Teu amor? Quantos estão afastados da igreja, longe dos sacramentos, distantes da graça? Quanto orgulho espiritual impede que as pessoas reconheçam sua necessidade de Ti? Quanta culpa excessiva paralisa aqueles que já foram perdoados? Senhor, cura estas enfermidades da alma. Concede paz, serenidade e fé constantes aos que vivem em turbulência espiritual. Que aqueles que duvidam encontrem certezas. Que aqueles cuja fé é fraca sejam fortalecidos. Que aqueles que se afastaram encontrem o caminho de volta. Que haja crescimento na fé, aprofundamento na oração, intimidade verdadeira contigo. Que a religião deixe de ser apenas tradição e se torne encontro pessoal com o Deus vivo. Substitui toda a ansiedade espiritual por confiança plena em Tua providência. Quantas pessoas vivem angustiadas, achando que não são dignas do Teu amor? Quantos se torturam com escrúpulos excessivos? Quantos têm medo de não serem salvos? Senhor, revela a cada coração aflito a imensidão do Teu amor misericordioso. Que compreendam que Tua graça é maior que todos os pecados. Que descansem na certeza de que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Concede restauração integral de todo o nosso ser. Que nosso corpo seja templo do Espírito Santo, saudável e bem cuidado. Que nossa mente seja renovada, clara e focada nas coisas do alto. Que nossas emoções sejam equilibradas, capazes de sentir sem serem dominadas. Que nosso espírito esteja conectado ao Espírito de Deus, vivo e sensível à sua voz. Que sejamos pessoas inteiras, integradas, completas em Cristo. Que experimentemos a presença real de Deus em nossa vida. Que a fé deixe de ser apenas conceito e se torne experiência. Que conheçamos pessoalmente aquele em quem cremos. Que o encontro com Cristo transforme radicalmente nossa maneira de viver. Que a salvação não seja apenas promessa futura, mas realidade presente que já se manifesta em nossa vida aqui e agora. Senhor Deus, protege nossa casa de toda influência maligna. Que as portas de nosso lar sejam guardadas por anjos. Que as janelas não permitam a entrada de nada que venha das trevas. Que os muros sejam cercas espirituais intransponíveis ao mal. Que cada cômodo seja consagrado a Ti, a sala onde recebemos visitas, os quartos onde descansamos, a cozinha onde preparamos o alimento, o banheiro onde nos higienizamos. Que toda a casa seja território de paz, onde o inimigo não tem autorização para entrar. Protege cada membro de nossa família, Senhor. Guarda meu cônjuge na ida e na vinda, no trabalho e em casa, nos compromissos e no descanso. Cerca meus filhos com anjos protetores, na escola, na faculdade, nos momentos de lazer, em todos os lugares onde pisarem. Preserva meus pais enquanto envelhecem, concede-lhes saúde e lucidez, ampara-os em suas limitações. Abençoa meus irmãos em seus caminhos, direciona suas escolhas, protege suas famílias. Afasta de nosso lar toda influência maligna que tenta nos atingir. Que nenhum objeto enfeitiçado seja colocado próximo à nossa casa. Que nenhum trabalho espiritual feito contra nós tenha efeito. Que nenhuma praga pronunciada consiga atravessar o manto de proteção que Maria Santíssima estende sobre nosso lar. Se já houver alguma influência maligna instalada, que seja expulsa agora em nome de Jesus Cristo. Que o sangue do Cordeiro purifique cada ambiente. Que o fogo do Espírito Santo queime toda a impureza espiritual. Concede harmonia e paz entre todos que habitam esta casa, Senhor. Que haja diálogo verdadeiro, não apenas palavras vazias. Que haja compreensão mútua, não apenas tolerância forçada. Que haja amor genuíno, não apenas convivência por obrigação. Que os membros da família se respeitem, se apoiem, se perdoem, se incentivem. Que as diferenças sejam motivo de complementaridade, não de conflito. Que nosso lar seja refúgio de paz em meio ao caos do mundo. Que a presença de Deus seja sentida em nossa casa. Que Cristo seja o hóspede invisível em cada refeição. Que o Espírito Santo seja o conselheiro em cada decisão.
Que Maria Santíssima seja a mãe amorosa que cuida de cada detalhe. Que nossa família seja a pequena igreja doméstica onde se ora, se louva, se vive a fé no cotidiano. Que os filhos vejam nos pais exemplo de vida cristã autêntica. Que nosso lar seja a semente do reino de Deus plantada neste mundo. Pai Celestial, amplia tua proteção sobre nossa casa e sobre todos os bens que tu nos confiaste. Protege não apenas as pessoas, mas também os bens materiais que são ferramentas para nossa sobrevivência e dignidade. Guarda nosso carro de acidentes, roubos e defeitos inesperados. Preserva nossas ferramentas de trabalho, que são nosso ganha-pão. Abençoa os objetos de valor que conquistamos com suor do rosto. Que nada seja perdido, roubado ou destruído por ação do inimigo. Estende tua proteção também aos animais de estimação que fazem parte de nossa família. Senhor, tu que criaste todos os seres vivos e viste que era bom, protege nossos bichinhos que nos fazem companhia, que nos trazem alegria, que nos ensinam sobre amor incondicional. Guarda-os de doenças, acidentes, maus tratos, que vivam em paz e segurança sob nosso cuidado. Defende-nos contra as influências malignas e os dardos inflamados do inimigo, como está escrito em Efésios capítulo 6. Que estejamos revestidos da armadura completa de Deus, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com a prontidão do evangelho da paz, protegidos com o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno, coroados com o capacete da salvação, armados com a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Com esta armadura completa, permanecemos firmes contra todas as ciladas do demônio. Cultiva em nosso lar a prática da fé verdadeira, Senhor. Que nossa família frequente regularmente a Santa Missa, não por obrigação, mas por amor. Que participemos dos sacramentos com fé viva. Que tenhamos momentos de oração em família, mesmo que breves, mas sinceros. Que desenvolvamos o temor de Deus, não medo servil, mas reverência filial. Que sejamos fiéis a Ti em todas as circunstâncias, sem recorrer a superstições quando as coisas ficam difíceis. Afasta de nós toda a tentação de buscar ajuda espiritual fora da igreja que Cristo fundou. Que não recorramos a práticas sincretistas que misturam fé católica com crendices populares. Que não busquemos proteção em amuletos, patuás, figas, cristais ou qualquer objeto que não seja sacramental aprovado pela igreja. Que confiemos exclusivamente no poder de Deus, na intercessão dos santos, na eficácia dos sacramentos. Que vivamos nossa fé com pureza, sem contaminação de doutrinas estranhas. Que nosso lar seja fortaleza espiritual onde se vive segundo os mandamentos de Deus. Que sejamos exemplo para os vizinhos de como uma família cristã vive. Que nossa paz seja testemunho do poder de Deus. Que nosso amor mútuo seja pregação silenciosa do Evangelho. Que Cristo reine em nossa casa, hoje e sempre. Que alegria imensa transborda em meu coração agora. Sinto a presença poderosa de Deus envolvendo cada pessoa que rezou com fé até este momento. Pela intercessão gloriosa de São Miguel Arcanjo e São Bento, pela força do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos neste instante a proteção que pedimos. Somos fortalecidos, guardados, livres de todo o mal que nos ameaçava. Agradeço a você que permaneceu aqui até o final, que não desistiu, que clamou comigo ao Senhor. Tenho absoluta certeza de que Deus ouviu cada palavra desta oração. Ele conhece seu coração, Ele viu suas lágrimas, Ele sabe exatamente do que você precisa. E no tempo perfeito dele, que não é necessariamente o nosso tempo, mas é sempre o melhor tempo, a resposta virá. Confie, não desista, continue orando, continue acreditando, continue caminhando na fé, mesmo quando ainda não vê os resultados com os olhos naturais. Você que está assistindo isso agora não está aqui por acaso. Deus permitiu que você encontrasse esta oração porque Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. A situação difícil que você enfrenta vai passar. O problema que parece não ter solução será resolvido. A porta que está fechada será aberta. Deus está no controle de tudo e Ele jamais abandona seus filhos. Você é importante demais para o Pai Celestial. Se esta oração tocou seu coração, demonstre sua fé dando aquele toque no like. Compartilhe com pessoas que também precisam desta proteção poderosa. E não saia do vídeo ainda.
permaneça aqui porque vou te recomendar mais 2 vídeos que vão transformar sua vida. Confie na intercessão dos santos. Acredite no poder de Deus. Amém. Mas antes de encerrarmos, eu preciso ser muito honesto com você. Rezar esta oração foi importante, mas não é suficiente. Você pode ter rezado cada palavra com fervor, mas se continuar vivendo da mesma maneira, abrindo as mesmas portas para o inimigo, a proteção que você recebeu agora será perdida rapidamente. A pergunta que não quer calar é: você está disposto a mudar de vida? Talvez você ainda consulte o horóscopo dizendo que é só por diversão. Talvez ainda acredite que seu signo determina sua personalidade. Talvez faça banhos de ervas aprendidos com vizinhos, queime pólvora em casa para afastar mal-olhado, use simpatias para conseguir o que quer. Talvez frequente lugares onde se invocam espíritos, onde se fazem trabalhos espirituais, onde se consulta o futuro através de cartas ou búzios. E aí você vem rezar pedindo proteção contra a bruxaria? Como pode pedir a Deus que te proteja das trevas, se você mesmo abre portas para elas entrarem? O que ainda mais precisa acontecer na sua vida para que você finalmente se converta de verdade? Quantas perdas você ainda precisa sofrer? Quantas portas precisam se fechar? Quanto sofrimento é necessário para que você reconheça que estes caminhos não vêm de Deus? A vida que você tem levado hoje agrada a Deus ou agrada ao inimigo? Seja sincero, consigo mesmo. Você está realmente vivendo como cristão católico ou apenas se diz católico por tradição enquanto pratica coisas que a própria igreja condena? Eu te convido agora, com toda urgência, a tomar decisões concretas. Renuncie de uma vez por todas à consulta de horóscopos e signos. Isso não é brincadeira inofensiva, é porta aberta para o ocultismo. Abandone práticas orientais como yoga e meditações orientais que invocam energias e entidades. Você não precisa disso. Você tem a oração cristã. Pare com simpatias e rituais supersticiosos. Se não vem da Igreja Católica, não é de Deus. Jogue fora seus amuletos, seus cristais, seus objetos de proteção que não são sacramentais aprovados pela Igreja. Você que está ouvindo isso e sabe que tem pecados graves não confessados há anos, procure um sacerdote e receba o sacramento da confissão. Não adianta rezar pedindo bênçãos se você está em pecado mortal. A graça de Deus flui abundantemente através dos sacramentos, mas você precisa estar em estado de graça para recebê-la plenamente. Quando foi a última vez que você se confessou de verdade? Quando foi a última vez que recebeu a Eucaristia em estado de graça? E você que há meses ou até anos não vai à missa dominical, saiba que isso é pecado grave. O terceiro mandamento ordena santificar o dia do Senhor. Como você pode se dizer católico se não participa da celebração central da nossa fé? Volte à Santa Missa. Volte à casa do Pai que te espera como o Pai esperou o Filho. Pródigo, participe da comunidade, viva a fé comunitariamente, não seja católico apenas dentro de casa. Você precisa ler e meditar a Bíblia Sagrada. Como você vai conhecer a vontade de Deus se não lê sua palavra? Pratique a Lectio Divina, leitura orante da Escritura. Deixe que Deus fale com você através das páginas sagradas. Não seja cristão apenas de ouvir, seja cristão de estudar, de aprender, de aprofundar sua fé. Viva os 10 mandamentos, não apenas como regras antigas, mas como caminho de liberdade e santidade. Não terás outros deuses. Pare de colocar ídolos no lugar de Deus. Não tomarás seu nome em vão. Trate o sagrado com reverência. Santificarás o sábado. Vá à missa. Honra pai e mãe. Cuide de quem te gerou. Não matarás. Respeite toda a vida. Não adulterarás. Seja fiel. Não furtarás. Seja honesto. Não levantarás falso testemunho. Fale a verdade. Não cobiçarás. Controle seus desejos desordenados. E pratique o jejum que a própria Igreja manda. O Código de Direito Canônico estabelece que nas sextas-feiras devemos nos abster de carne em memória da paixão de Cristo. Quantos católicos ignoram completamente isso? O jejum é arma espiritual poderosíssima. Há demônios que só saem com oração e jejum, como o próprio Jesus ensinou. Agora vamos encerrar rezando as orações que Jesus nos ensinou e que a Igreja nos recomenda. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos 3 Ave-Marias em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você que rezou até aqui com fé verdadeira. Você que está disposto a mudar de vida. Você que vai abandonar práticas contrárias à fé católica. Você é pessoa cheia de energia espiritual e presença marcante. Você tem personalidade magnética, porque a luz de Cristo brilha em você. Sua alma é radiante e segura porque está fundada na rocha que é Cristo. Seu espírito é entusiasmado e determinado porque foi tocado pelo Espírito Santo. Você é pessoa carismática e destemida porque sabe em quem colocou sua confiança. Você é líder natural com brilho próprio porque deixa Cristo viver em você. Sua presença é inspiradora porque você escolheu viver radicalmente para Deus. Você é pessoa de atitude e alto astral porque sua alegria vem do Senhor. Você é figura empoderada e contagiante porque vive na liberdade dos filhos de Deus. Você é ser luminoso e cheio de autoconfiança para Deus, porque sabe que Ele nunca te abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus Pai Todo-Poderoso. Glorificado seja o Espírito Santo Consolador. Exaltado seja o santo nome de Jesus. Engrandecida seja a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Graças sejam dadas a Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Agradeçamos a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo e São Bento. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus agora e para sempre. Amém.